Olá, meu irmão, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores. Eu vou deixar uma dica hoje muito importante para você sobre a separação de um texto para a pregação. Eu sei que talvez seja a sua dificuldade olhar para a Bíblia, separar um texto e fazer com que aquele texto se transforme numa mensagem muito impactante para as pessoas que vão te ouvir. E eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar. Então, confere aí. Antes de ir para as dicas, é importante que você entenda que o desenvolvimento de um bom sermão bíblico, ele requer, antes de qualquer coisa, a interpretação. Isso quer dizer que você vai ter que se dedicar um pouco mais aí ao estudo da hermenêutica, da interpretação, da exegese, para você poder extrair de fato a mensagem que o texto bíblico tem a comunicar. Na pregação expositiva, o texto escolhido ele é responsável pelo menos por três coisas. Primeiramente, o tema que você irá pregar, a ideia que você vai desenvolver baseado nesse tema e a maneira como você vai desenvolver essa ideia durante a sua pregação. E aí, ao escolher um texto bíblico, nós devemos atentar para alguns aspectos que vão ajudar no desenvolvimento da mensagem. Quais são esses aspectos? Primeiro deles, o contexto da passagem. O que é o contexto? O pano de fundo. No caso, nós temos dois contextos na Bíblia, né? O contexto histórico e o contexto literário, e também um terceiro, que aí é resultado depois da análise da exegese, que é o contexto canônico ou teológico. Quando você estiver separando um texto para a sua pregação, você deve necessariamente observar o contexto histórico, quando foi escrito, quem escreveu, que personagens estavam envolvidos ali, como era a comunidade que recebeu aquela passagem, e também o contexto literário, que tem a ver com um documento, né? Ou seja, aquela passagem ela está dentro de uma estrutura dentro do documento que você está ali estudando para fazer a sua pregação. A gente chama isso de contexto literário. O segundo aspecto que você deve observar para desenvolver bem a sua mensagem é o tema que o autor está tratando na passagem. Muitos alunos perguntam como é que eu faço para encontrar o tema da passagem, saber qual é o tema que a passagem está tratando. Você pode usar uma perguntinha que vai te ajudar bastante. É acerca do que o autor está falando nessa passagem. Então, o autor está falando acerca de um assunto. Esse assunto é o tema que está sendo desenvolvido. Digamos que você esteja lá estudando o texto e percebe que o autor está falando sobre a consagração do cristão. Então, a consagração do cristão é o tema daquela passagem. Com o tema definido, você sabe que agora o autor tem alguma coisa a dizer acerca desse tema. E é aí que vem o segundo aspecto que você deve observar, que é a ideia que o autor desenvolve naquela passagem. Então perceba o início e o fim daquela ideia, porque o autor não vai falar tudo sobre um tema, ele decidiu falar sobre um aspecto daquele tema. Então, observe que aspecto é esse. Se ele está falando, por exemplo, da consagração do cristão, ele pode estar se referindo à santificação do corpo, ele pode estar se referindo, né, a como entregar a Deus um culto agradável. Então, assim, você tem que observar o tema e observar que ideia o autor está desenvolvendo ali dentro daquela passagem que você escolheu para a sua pregação. Ao escolher a passagem para a sua pregação, observe esses aspectos, eles vão te ajudar bastante aí na hora de você organizar as suas ideias e, claro, desenvolver a sua mensagem de forma bíblica e relevante para as pessoas dos nossos dias. Se você gostou dessa dica, não esquece de deixar aqui o seu joinha, porque é assim que você ajuda aqui o nosso canal. E também, né, se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários, faça as suas observações que a gente vai conversando e o nosso desejo é te ajudar. Que Deus seja sempre glorificado no teu ministério e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!